Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Jesus foi ao deserto para estar sozinho, para meditar a respeito da sua missão e de sua obra neste mundo. Através de jejum e oração estaria fortalecido para enfrentar a sanguinária estrada que o esperava. Satanás sabia que Jesus fora ao deserto e julgou ser esta a melhor ocasião de se aproximar dele. Depois de tentar o homem a pecar, Satanás declarou a terra como sua e intitulou-se príncipe do mundo. Declarou que os homens o haviam escolhido como seu soberano. Através de seu domínio sobre os homens, adquiriu o império sobre o mundo. Mas Jesus veio para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permaneceria leal a Deus. Jesus provaria que o diabo não dominou completamente a raça humana e a pretensão do maligno era falsa. Todos que desejassem libertação do poder do mal seriam postos em liberdade. O domínio que Adão perdeu em consequência do pecado, Jesus conquistaria novamente. Na visão de Satanás, se a confiança de Cristo fosse abalada, ele sabia que alcançaria a vitória no conflito. Poderia derrotar Jesus, mas Jesus o enfrentou com as palavras da Escritura. Antes de cada resposta, ele dizia: "Está escrito". Em cada tentação de Satanás, a arma de guerra de Cristo era a palavra de Deus. Satanás sabia que Jesus estava com fome e tentou convencer ele a transformar uma pedra em pão. Mas Jesus respondeu a Satanás: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Mateus capítulo 4, verso 4. Assim como aconteceu com Jesus, constantemente passamos por muitas tentações. O apóstolo Paulo diversas vezes alertou para o fato de que Satanás está sempre lançando ciladas contra as nossas vidas. Por outro lado, na própria Bíblia temos exemplos de como devemos nos comportar diante de tais tentações. Um desses exemplos, sendo o maior deles, foi a tentação que Jesus sofreu por Satanás no deserto. Se ele falhasse, toda a humanidade estaria perdida. As tentações podem ser bem difíceis, pois apelam para as coisas que desejamos muito, e sempre parece chegar nos momentos em que nós estamos mais fracos. A tentação que Jesus sofreu por Satanás revela para nós questões difíceis. À primeira vista, parece que o Espírito Santo conduziu Jesus à tentação. No entanto, Tiago 1,13 revela que Deus não nos tenta. Em vez disso, Deus nos leva a crisóis. O que causa impacto ao lermos Lucas 4 é vermos que o Espírito Santo pode nos levar a provas que nos deixam expostos às tentações de Satanás. Nessas ocasiões, quando sentirmos as tentações, podemos pensar que não seguimos a Deus de forma correta, mas isso não é necessariamente verdade. A escritora Ellen G. White, em um de seus livros, escreve, abre aspas, "Frequentemente, quando nos encontramos em situações difíceis, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. No entanto, foi o Espírito que dirigiu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos submete à prova, tem um plano a realizar para nosso bem. Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem lhe fosse ordenado ao encontro da tentação, e nem se entregou ao desânimo quando ela veio. Nós também devemos agir assim." Fecha aspas. O Desejado de Todas as Nações, página 92.
Às vezes no crisol, somos queimados em vez de purificados. Portanto, é reconfortante saber que, quando caímos sobre a tentação, podemos ter esperança, porque Jesus se manteve firme. Ele carregou nossos pecados, pagou a penalidade pela nossa falha em resistir à tentação e passou por um crisol pior do que qualquer um de nós jamais enfrentaremos. Por isso não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Há esperança, mesmo para o principal dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Outra lição que podemos aprender com Jesus é que precisamos ter sempre viva em nossos corações a certeza de que nosso Deus é soberano. Ele conhece cada detalhe de que precisamos, e mesmo em momentos de tentações, nossa adoração tem que estar direcionada somente a Ele, pois a Sua palavra é a arma que garante a nossa vitória em qualquer circunstância da vida. Revista a voz de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Na lição de amanhã, aprenderemos com o apóstolo Pedro a se mantermos firmes diante de provações. Que Deus os abençoe e até a próxima.